Hoje, sexta-feira da Paixão, né? É dia em que se comemora a morte de Cristo, né? Há 2000 anos atrás. Ele morria por um povo, né? O seu povo, o povo judeu. Morria para o fim de uma lei, né? A lei de Moisés. Aquela lei que aquele povo não conseguiu cumprir. E Cristo veio, né? Ele já era promessa para vir, né? Para vir salvar aquele povo, salvar aquela humanidade, povo judeu. E tudo isso aconteceu na geração dele, na geração de Jesus, né? Ele veio e os seus não o receberam, está escrito na Bíblia, né? O rejeitaram, o seu povo rejeitaram. Um povo desobediente, um povo eram idólatras, né? Adoravam outros deuses. E Deus se irava com essas coisas, né? Então Jesus era promessa para vir acabar com essa lei, né? Acabava-se com essa lei e começava uma vida nova, né? Depois da morte de Cristo. É nova vida. E ele veio para quê? Jesus veio para quê? Está escrito na Bíblia e muita gente fala, ele veio para tirar o pecado, mas aí o povo fala, se Jesus veio tirar o pecado, aí o povo fala, eu sou pecador. Jesus veio para nos salvar. Ah, mas ninguém pode ser salvo, que com essa maldade nesse mundo, como já está salvo com essa maldade? Então Jesus veio para tirar o pecado. A religião fala que ainda é pecador. Pede todo dia, toda hora assim para Deus perdoar. Perdoar o que se Jesus já perdoou? Se Jesus já tirou o pecado. Pede salvação. Quando diz que ele salvou, ao mesmo tempo fala, pede salvação. Então, aí é uma coisa muito contraditória, sabe? Ele salvou ou não salvou? Ele salvou, porque foi através daquele sacrifício que ele morreu, né? Foi para tirar pecado, foi para salvar. Mas a religião não acredita. Lê o que está escrito, que ele salvou e tirou o pecado, mas continua ainda pedindo salvação e falando que é pecador para Jesus perdoar, tirar os pecados, sei o quê. Então, graças a Deus, a partir do momento que eu entendi, né? Que eu entendi o que eu leio, porque é uma questão de entendimento, né? Eu acredito em tudo que está escrito. Eu acredito e eu vivo o que está escrito. Eu não vou viver uma coisa que está escrito, né? Jesus veio e tirou o pecado. Então eu tenho que crer que eu não tenho pecado, porque Cristo tirou. E não foi nem o meu, foi do povo dele, da geração dele. Nós que nascemos depois da cruz de Cristo, já nascemos sem pecado. Porque não existe mais essa lei. Essa lei foi tirada. Naquela cruz foi tirada. Aí outra coisa, pedir o Espírito Santo. Não, Jesus já nos deu o Espírito Santo. Ele falou antes disso, eu vou e vou derramar o Espírito Santo. E ele derramou naquela festa lá de Pentecoste. Foi ali que Jesus derramou para aquele povo. E nós hoje, depois da cruz de Cristo, já nascemos com o Espírito Santo. Entendimento, sabedoria, salvação, sem pecado. A gente tem que entender o Evangelho como ele é.
Nós só temos que ser grato a Deus, viver a nossa vida bem aqui, né? Viver corretamente. É isso, a nossa vida é essa, né? Até o dia que também está marcado para nós, né? Subir, porque não é Cristo que vai vir, Jesus já veio também. Aí eu vejo as pessoas que vivem, algumas pessoas, né? Pessoas vivem na igreja, direto, sua vida é na igreja. Aí elas, a gente conversando, né, com elas, assim, aí qualquer coisa de acontecimento que esteja acontecendo. Ah, é a volta de Jesus. Jesus vai estar voltando, porque tudo isso está acontecendo, então Jesus está voltando. Jesus não vai voltar. Jesus já voltou. Jesus voltou na queda do templo, o templo de Israel. Anos 70, anos 70. Se existe hoje Israel, outro templo, foi outro que construíram, porque na época de Jesus, aquele lá foi derrubado quando ele voltou. Então, é só questão de entendimento, leia a Bíblia com entendimento que vocês vão entender e vão viver hoje como um salvo do Senhor, um sem pecado. Ah, mas a maldade está aí. Está aí. Ele não veio tirar a maldade, ele veio tirar a lei que condenava, né? E se fizer o mal, tu vai colher o mal que tu plantar aqui, tá? Por isso, vamos fazer o bem, né? Vamos fazer o bem, porque em nós tem as duas naturezas, né? A natureza humana e a espiritual, né? Essa natureza humana, ela só tende mesmo para fazer o mal, né? Um dos discípulos, Pedro Paulo, falava: o bem que eu quero fazer, eu não faço. O discípulo de Cristo naquela época falava: e o mal que eu não quero, isso eu faço. Então, é a natureza humana, né? E o espírito. Os dois vivem ali, sabe? Aí tem pessoas que só fazem a maldade, né? Porque como se diz, meu Deus do céu, só faz a vontade da carne, né? E a vontade da carne é tudo de ruim, tudo de ruim. E o espírito não, o espírito é tudo de bom. Então vamos dar mais atenção para o espiritual, né? Isso não quer dizer também que a gente não erra porque está nessa carne, está nessa matéria, mas vamos também viver o espírito para termos força para dominar as obras da carne. Uma ótima sexta-feira, né, aonde todos hoje lembram o sofrimento de Cristo. Só o sofrimento. Vamos lembrar hoje, Ele é o próprio Deus. Ele fez isso para salvar uma humanidade. E hoje é só alegria em saber que nós somos salvos. Ele tirou o pecado. Somos nova criatura, temos o Espírito Santo. É isso que nós temos que comemorar. Hoje temos que comemorar a vida. Graças a Deus.